de plano de saúde também, qual o prazo de carência que tem? Aí que tá. Existe dentro da lei isso sim. Mas não existe um prazo específico para autista. O negócio é, você não pode dar um prazo específico. Você não pode fazer um prazo maior, você não pode fazer um prazo diferente por ser autista. Ele tem que seguir o prazo de carência habitual no plano de saúde. É o habitual Se mesmo. eu lembro bem, eu acho que é 2 anos, né? Não lembro exatamente porque... Ah, sim. Então é isso. Não Mas pode assim, ser é pra todo mundo, no caso, né? Tem que ser o habitual os que ele habitual, falou, né? Eu acredito que existem situações de exceção onde o prazo pode ser maior e tudo mais. Eu não lembro se, por exemplo, idoso, a carência é maior. Sim. Mas autista você não pode exigir um prazo maior de carência. Entendi. Perfeito. E eu queria aproveitar para falar assim, não do plano de saúde, mas falar do SUS. Por exemplo, tem aquela mãe que ela está desconfiando pelas maneiras, pelo que ela vem pesquisando, com seriedade, com respeito sobre o autismo, é claro, sem modinha, e ela percebe que o filho tem os trejeitos, a filha tem a maneira, né? E aí ela vai lá no SUS, na consulta, só que ela não consegue esse médico que dê essa atenção, que fala que, eu vou acionar, né, a equipe, vou fazer aquela reunião, só que a mãe já está há algum tempo tentando e a médica do posto lá de saúde nunca chega e ajuda essa mãe que está desse jeito. Como que funciona nisso? Tem uma ouvidoria? O que a mãe pode fazer se ela tenta e não consegue? Secretaria de Saúde, Ministério da Saúde... Mas o que ela precisa fazer primeiro daí? Ela chega e vai pessoalmente? Eu não vou dizer que seu caso é muito geral, coisa assim, mas é que normalmente o SUS tem que fazer os atendimentos. Normalmente você tem que ir indo aos poucos, você tem que ir subindo os graus na questão realmente primeiro administrativa, porque se realmente tiver um problema, é que tem aquela mesma coisa que você falou antes, às vezes, infelizmente, às vezes o SUS não é tão ágil quanto a gente gostaria que fosse, então realmente, às vezes a situação realmente de lentidão deles, às vezes realmente não existe vaga, como por exemplo eu comentei da clínica que tem na minha cidade, que tem uma fila de espera de 400, que se você for pensar, muitas dessas crianças não vão conseguir um atendimento num tempo hábil. Infelizmente. Então, basicamente, elas têm que seguir no setor privado. Mas isso na verdade é uma pergunta que eu acho que eu tenho mais dificuldade de responder. Porque eu tenho menos situações. Mas é válido até se a lentidão for muito grande e nenhum dos meios que eu comentei, como por exemplo a Secretaria de Saúde do município, o Ministério da Saúde, se nada resolver, realmente eu acho que é válido até um processo. Porque nesse caso inicialmente administrativo para depois um processo civil. Porque nesse caso passou com a médica, só que a médica fala que vai ver, ela nunca vê de fato, sabe? Quando se olha e pensa assim, acho que na cabeça dela, olha, isso é uma não questão tem nada, é administrativa. coisa da mãe, sabe mais ou menos isso? Não tem nada disso que a mãe está falando, só que a mãe sente, a mãe sabe. Se ela tiver condições, eu falaria para procurar também outros médicos fora do sistema, porque não é aquele negócio, sempre procure uma segunda opinião. A questão é essa da condição que a pessoa não tem, né? A maioria das vezes, por isso a pergunta. Não, eu entendo exatamente isso, porque, por exemplo, se normalmente ela já tem dificuldade para pagar um particular, possivelmente ela vai ter dificuldade até para um processo mesmo. Então eu falaria, acho que é possível até o Ministério Público nesse caso, porque ver o que outras mães falam a respeito, se essa profissional... Eu não vou falar pra gente fazer um stalking na profissional, sim, mas ver qual que é a opinião das pessoas a respeito disso. Se ela realmente nunca diagnostica ninguém, ou se realmente... Porque às vezes pode... Eu não vou dizer que nesse seu exemplo, mas é porque realmente às vezes pessoas que são paranoicas e acham que qualquer coisa é um sinal. Sim. Eu vou falar pra minha mãe, vou falar o que falava pra minha mãe. Porque minha mãe eu fui o primeiro filho da minha mãe de primeira viagem, então ela ficava preocupada com tudo. Não sem justificativa, porque realmente eu era o estranhão que veio com tudo que é os problemas da vida, mas mesmo assim, mães são mães, mas são preocupadas com tudo. Eu não vou dizer que todo caso vai levar, vamos dizer assim, se ela realmente pode, a criança realmente pode ter as características, mas por isso que a gente procura um profissional. Sim. Querendo ou não, ela não é habilitada para dar um diagnóstico. Mas daí é a dificuldade, porque a pessoa se sente, né, não, sim, por isso que eu falo, frustrada de não ter esse apoio. Não, exatamente por isso que eu falo de primeiro procurar os meios administrativos, procurar às vezes dentro da própria
vamos dizer assim, se ela estava no posto de saúde, procurar os superiores, encarregado do posto de saúde. Importante Depois é não Secretaria desistir. Exatamente, tentar todos os meios possíveis. Secretaria de Saúde, Ministério da Saúde. Às vezes até tentar pedir não numa cidade como São Paulo, mas pedir para um vereador tentar ajudar financeiramente. Isso também. É aquele negócio, às vezes a ajuda tem que ser comunitária. Às vezes se você não consegue com o público, às vezes você tem que tentar com a sociedade. Tentar qualquer meio que for possível, nem que seja pedindo, não para um apoio financeiro, mas às vezes tentar ver se alguém consegue contato com algum psiquiatra, algum profissional que possa fazer de forma solidária, fazer pro bono, Explicar esse a atendimento. situação. Não, fazer um atendimento pro bono, por exemplo. Pro Às vezes bono é um atendimento como? Um atendimento gratuito. Ah, é Fazendo, gratuito. é que assim, eu falo pro bono porque às vezes já tive que fazer atendimento pro bono. Que era tipo, eu não recebia nada no processo que eu tava fazendo. Mas eu comento porque existem pessoas que fazem esse tipo de tratamento, que às vezes profissionais que às vezes reservam certa quantidade de atendimentos que vão fazer para a sociedade, de pessoas que não conseguem atender. Isso é uma questão, às vezes, que eu não falo nem que é uma questão legal, às vezes é uma questão de como vivemos numa sociedade, se a gente consegue ajudar as pessoas que estamos ajudando, mas também se a gente sabe procurar as pessoas certas. Por exemplo, não adianta uma mãe querer que o governo faça tudo, mas também não sabe como fazer, porque a gente já sofreu, por exemplo, que mães que só sabiam reclamar, mas não, às vezes estavam reclamando o quanto deixava a criança em casa e não fazendo nada também. Não sabiam como ajudar a pessoa. Eu falo nisso porque se ela saber com quem procurar ajuda, às vezes ela nem precisa ir para os meios jurídicos mesmo. Essa resolução pode... Como que eu posso dizer? Esse problema pode ser resolvido de uma forma mais rápida, porque querendo ou não, a gente sabe que a justiça é lenta. Exatamente. No sentido de qualquer tipo de tratamento, qualquer processo judicial, você não vai terminar em menos de um ano. Mas que ótimo ouvir você falando, ele Sim. falando, na verdade, que é a mãe que está em casa, a pessoa, o cuidador, né, da criança, enfim, da pessoa já vai ficar mais tranquilo, Porque é mais um caso tranquila. hipotético, mas a gente tem que pensar que esse caso hipotético seria no mundo real. E a gente... Sim. É aquele negócio, nem que seja, faça um pedido nas redes sociais, vê se alguém seja caridoso, coisa assim. Às vezes uma coisa assim já é o bastante também. Porque vai aparecer aquela pessoa, vai aparecer aquela solução, Sim. né? A pessoa não desista, que vai dar tudo certo. E é isso, né? Mas Que para maravilha. além disso, Sim. o governo, o que uma mãe que já recebeu o diagnóstico ali da criança, mas é uma pessoa financeiramente muito vulnerável, né? Que tem, enfim, não tem condição alguma e conhecimento também falta bastante em relação à condição daquela criança. O que ela pode saber? Por exemplo, aqui a gente vamos supor que a gente tá falando diretamente com essa pessoa. Agora, o que a gente pode falar para ela que ela tem de direitos em relação, né, a esse auxílio, a esse cuidado do governo com essa criança, para tratamentos, para informação? O que a gente pode dizer para ela? Onde ela busca a primeira ajuda? A primeira ajuda, pelo menos nessa questão de saúde, realmente seria os postos de saúde mais próximos, ou o postinho da sua região, Secretaria de Saúde, procurar as pessoas que seriam encarregadas em passar esse tipo de informação. Nem que seja realmente só a primeira atendente perguntando quais são os seus direitos e quais buscar. Nesse caso não seja, busque como que fugiu o nome agora? Normalmente serão aqueles juizados especiais, que normalmente são gratuitos, buscando informações a respeito disso, porque querendo ou não, às vezes, situações realmente específicas que eu não vou lembrar de cabeça, às vezes existem direitos que eu não... acho que nenhum advogado vai conseguir lembrar todos os direitos que se tem. Sim. Então a pessoa precisa buscar uma pessoa que seja relacionada àquilo que ela está procurando. Defensoria Pública. Defensoria Pública.